Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Bom, então vamos diretamente ao assunto. Nós estamos aqui hoje com duas turmas de voluntários de Reiki à distância. Uma turma que já está há bastante tempo e a turma dos iniciantes. E por que que eu separo vocês então nesses grupos? Justamente porque vocês, os novos, vão perceber que a gente tem um trabalho muito profundo aqui com relação ao reiki, ao tratamento com o reiki e ao envio de reiki à distância, certo? Então, como que isso funciona? Vocês já receberam, né, o material de instrução, como que o grupo funciona, como são os atendimentos, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso através de um exemplo real de um caso que nós finalizamos hoje, tá? Então, para vocês entenderem, como funciona da seguinte maneira. Há mais ou menos 1 mês e 2 semanas eu recebi o pedido de envio de reiki de uma sogra, tá? Desculpa, de uma sogra não, de uma mãe. Que foi o seguinte, essa mãe entrou em contato comigo, disse que a filha estava grávida de 9 meses, que o bebê iria nascer no final de abril, mas acabou nascendo na metade do mês de abril. E que a filha dela estava com sangramento e precisou ficar internada. E essa mãe, então, estava muito preocupada porque o sangramento poderia ser algo grave, porém o médico estava tratando com normalidade. Então ela estava muito preocupada, porque tudo o que ela sabe e conhece de sangramento, principalmente na gravidez, é sempre algo que requer muita atenção, principalmente diante do nascimento do primeiro neto dela, tá? Bom, então, óbvio que eu fiz algumas perguntas, ela não sabia de nada, de muita coisa, ela não tinha informação, e naquele primeiro momento, a única coisa que ela sabia era isso, que a filha teve um sangramento, foi até o pronto-socorro, e de lá eles a internaram para acompanhamento. E que os médicos garantiram que estava tudo bem, que o parto seria normal, mas que ela deveria ficar em observação, tá? Ela me procurou no dia seguinte à internação da filha dela, certo? Bom, imediatamente eu relatei o caso no grupo e já pedi que os nossos queridos voluntários iniciassem o envio, certo? E assim já foi feito. Bom, no dia seguinte, como eu sempre faço, entrei em contato e perguntei como estava a filha dela. Então ela disse que a filha estava bem, que continuava com aquele sangramento, mas que já havia passado o médico, que a enfermagem falou que estava tudo bem, que era para ela ficar tranquila, para a jovem mãe também ficar tranquila, que estava tudo dentro da normalidade, certo? Bom, então como é que isso funciona aqui pra gente, tá? Primeira coisa, nós recebemos o caso, seja ele qual for, e nós repassamos para o grupo. Não é necessariamente, e também não necessário, que seja eu para receber, tá? Qualquer um de vocês deste grupo mais antigo já coloca ali qual é a solicitação e todos os dados que nós precisamos para o envio, tá certo? Bom, então vamos lá no grupo novo, tá? Que eu pedi para vocês, nós vamos fazer aí uma pequena simulação como se fosse real, como eu já passei para vocês anteriormente. Então, o que é que vocês fariam neste momento e quais símbolos vocês usariam, tá? E aí vocês vão escrevendo aí para mim. Alguns já haviam escrito, tá? Bom, então é isso, começou. Então vamos lá. Primeiro questionamento que vocês devem fazer.
Existe um sangramento, está dentro da normalidade, segundo o médico. Isso é real ou não? E por que eu falo isso? Apesar de reconhecer a extrema importância da classe médica, nós também sabemos que existem erros médicos, tá? E aqui dentro do nosso trabalho, a gente sempre se questiona se estamos diante de um trabalho correto ou se existe algo que não está lá muito correto. E até aqui mesmo, no nosso grupo, houve divergência, né? Alguns reikianos disseram, não pode estar nada bem, sangramento, ela pode estar abortando, né? Ou ela pode estar com a pressão alta e vir a perder esse bebê, ou ela mesma ter algum problema, tá? Então, a gente já entra com o nosso trabalho de pesquisa, junto a médicos, a enfermeiros, a todo o pessoal de saúde, certo? E tira essa dúvida. E o que nos passaram existe sim um sangramento que é muito comum, mas que atinge somente 3 a 4% da população grávida no pré-parto, tá? Justamente porque começa a haver a dilatação e alguns vasos, aqueles vasinhos sanguíneos, né, que a gente tem tanto pelo corpo, não resistem e provocam este sangramento, certo? Então, essa informação também foi passada aqui dentro do grupo e já havia se iniciado o envio. E dentro do Biosen, muita gente já havia notificado aqui que aparentemente estava tudo muito bem com a mãe e com a criança, certo? Bom, aí continuando então. Eu vou falar disso já já. Tá, Jairo? Pode esperar que eu já vou comentar. Bom, então o Biosen estando bom, né? A gente continua até mais tranquilamente, certo? O Biosen é enviado sempre, no caso de gestantes, para a mãe e para o bebê, certo? Bom, aí vem o outro item que nós observamos muito aqui quando há casos de sangramento. Sangramento, dentro daquilo que nós trabalhamos, junto à medicina chinesa, toda vez que há um sangramento, é porque há algo que precisa ser expelido pelo corpo. Pode ser uma inflamação, pode ser uma infecção, pode ser um vaso que rompeu e precisa ser colocado para fora. Porém, dentro do nosso trabalho, nós temos ali uma ocupação muito grande com que o nosso trabalho seja feito de maneira o mais plena possível. Então, tem alguém sangrando, tem vaso que rompeu, mas o que isso quer dizer dentro do ponto de vista físico, energético e espiritual que o Reiki tanto trabalha, tá? Que realmente alguém está com uma inflamação, uma sobrecarga. E apesar de ser a mãe quem sangra, tem uma criança, né? E dentro disso a gente também tem que pensar, quem está sangrando, a mãe ou a criança? Tá? Sangrando energeticamente. E aí, a nossa equipe, que já é tão maravilhosa, identificou também que quem estava sangrando era o filho. Tá? Estão percebendo isso? Estão entendendo isso? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, escreva e depois, na hora que eu abrir os microfones, aí a gente parte então para as discussões maiores, para tirar dúvidas, opiniões de vocês e tal, certo? Bom, outra coisa, como é feito o envio de Reiki? Apesar de no Reiki existir a possibilidade do abreviamento do tempo no envio, os nossos grupos aqui, eles fazem a aplicação de 1 hora, mesmo à distância, tá? Principalmente quando são casos mais sérios, certo? Bom, e depois vocês vão entender melhor por quê. Érica, posso fazer? Hoje eu tô com pouco tempo, não dá para eu fazer 1 hora de Reiki, tá? Posso fazer o tempo abreviado? Pode.
numa exceção, numa urgência, pode. Mas a preferência dentro daquilo que a gente trabalha é que você fique realmente 1 hora, tá? E como é que funciona também essa 1 hora dentro do grupo para cada participante? Automaticamente, quando eu coloco um caso no grupo, as pessoas já se manifestam. Os novatos receberam aí no material Gente, perdi uma grade aí de horários para cada caso. Então, cada um de vocês entra e diz: eu envio das 14 às 15. O outro vem: eu envio das 20 às 21. O outro diz: eu envio das 2 da manhã às 3. Certo? E outra coisa também: quantas horas de reiki essa pessoa precisa por dia? Ou qual é a carga de reiki que essa pessoa precisa por dia? E aí nós também temos assim, nós mantemos a pessoa praticamente sempre que possível 24 horas recebendo reiki, tá? Mas aí um pouco dividido entre os pontos de energia correlacionados ao caso dela. Por quê? Né? Muita gente não entende isso, mas o reiki também causa uma overdose, uma sobrecarga. E aí o que vai acontecer quando há essa sobrecarga ou essa overdose? Esse paciente, esse cliente, ele começa a ficar muito mole, muito sonolento, tá? E não é o que nós queremos. Num caso de doenças, nós queremos o quê? Que a pessoa mantenha a sua atividade vital o mais normal possível, certo? A não ser em casos muito graves ou em dores muito agudas, tá? E aí a gente faz a sedação, mas a gente não fica enviando reiki loucamente para esse cliente, tá? Para esse paciente, tá? Bom, depois, segundo dia de internação, como eu falei para vocês, estava tudo igual, sem nenhuma novidade. Terceiro dia, quarto dia, e a gente enviando reiki, tá? E os biosens todos muito bem. E aí, gente, cada reikiano aqui do grupo tem uma sensibilidade diferente, certo? E é muito interessante participar de grupos justamente por isso, né? O quanto a gente amplia o nosso conhecimento e o nosso universo a partir da troca dessas práticas com outras pessoas, certo? Então, alguns reikianos aqui do grupo mais antigo colocou: essa criança não quer nascer. Outro colocou: essa criança está com raiva. Aí um ponto importante: sangue e raiva. Eles têm uma similaridade, uma sincronicidade em ocorrências que sangram, tá? Então, outra já sentiu isso e já é um fato comprovado. Bom, e assim a gente vai fazendo, então, todas as percepções possíveis sobre esse cliente e tudo que está passando. E todas as notificações que nos chegavam eram: a mãe está muito tranquila, né? E ela estava mesmo, a mãe está serena, a mãe está ansiosa, assim, né? De ver o rostinho do bebê e tal, mas muito tranquila, muito confiante. Já nos biosens e nas percepções com relação ao bebê, é que nós tivemos, então, a apresentação das queixas, tá? Assim, gente, eu não estou conseguindo entender essa relação de vocês ainda, mas você vai entender, Nayara, fica tranquila que você vai entender. Você está chegando agora, o grupo é novo, né? Como eu falei, a gente trabalha aqui de uma maneira muito profunda mesmo com reiki, de uma maneira muito original. Tudo que a gente faz aqui como o Mikao fazia, a gente não tem ocidentalização nenhuma dentro do método que a gente trabalha aqui, tá? E eu sei que para os novatos isso muitas vezes traz aí uma surpresa, um inconformismo, tá? Mas no decorrer dos dias e dos meses e dos anos, você vai perceber que tá tudo tranquilo, que é assim mesmo, tá? Bom, aí continuando. Quinto dia, o bebê nasce,
tá? Então a mãe aí, ela entra mesmo naquele trabalho de parto mais profundo, as dilatações aumentam mesmo, ela tem muita dor, tá? Até que o bebê nasce. Nasce lindo, perfeito, maravilhoso, né? Aquele rostinho bochechudo, vermelhinho, coisinha mais linda de mamãe e de vovó. E sucesso no parto. Aí vamos voltar um pouquinho. Quando essa mãe me ligou pedindo o reiki, eu perguntei se ela estava com a filha, ela falou que sim. Eu perguntei se o pai da criança estava lá e ela disse que não, que a filha dela não quis o marido lá, quis que a mãe ficasse com ela. Esse é outro ponto importante de avaliar durante a anamnese, porque no momento que uma mulher, que uma mãe entra em trabalho de parto, quem é que ela quer junto dela? O pai dessa criança, no caso ela tem um marido, o marido também, né? E por que ela não queria o marido? No hospital podia ficar um acompanhante só e ela quis a mãe. Aí alguém pode responder, porque mãe é mãe, né? Porque ninguém melhor do que a mãe. Mas nesse momento, melhor do que a mãe é o pai da criança. Então a gente já, que ela não quis junto com ela. Então a gente já percebe realmente aí que tem algum desacordo, né, que fez com que essa menina, mulher, não quisesse a presença do pai da criança nesse momento. Por algum motivo, essa mulher não se sentiu amparada por esse parceiro. Então a gente já começa aí com uma situação muito, muito, muito importante e muito indicadora, né, do porquê que esse sangue tá aí. Certo? Estou entendendo? Começo a entender. Isso, né? Foi o que eu falei. Vocês, daqui a pouco vocês estão craques, tá? Fiquem tranquilos. Bom, aí essa criança nasce, a mãe fica acho que mais um dia no hospital com o bebê e aí eles retornam para casa, tá? Então a mãe chega, me liga e diz, olha, Érica, queria agradecer, né, pelo envio do reiki, tá tudo bem, minha filha já chegou em casa, né, meu netinho é lindo, ela já mandou foto do neto, aquela coisa toda. E aí eu pergunto, e o pai do bebê? Ele tá contente, né, ele ficou feliz. Só não pega muito, né, porque é coisa de homem não gosta muito de pegar o bebê no colo. A gente sabe que isso é uma verdade social, ela não é uma verdade paterna, tá, gente? Mas assim, eu falei, mas e a sua filha? Tá deixando? É aquela mãe mais, né, protetora, né, para não dizer ciumenta. Ela falou, minha filha não gosta muito mesmo que ele pegue, né, até ele quis ficar um tempo maior com o bebê no colo, minha filha já tirou logo com medo, né, que machucasse. Aí outro ponto importante a ser trabalhado durante o tratamento, tá? Porque aí a gente trabalha todos os pontos. Quando a gente pega um cliente aqui, a gente trabalha todos os pontos que a gente identifica, ou porque eles passaram, o próprio cliente passou, ou porque nós percebemos durante os biosens ou pelas percepções, né, sensíveis que os nossos reikianos têm, ou pela interpretação dos fatos. E essa interpretação, gente, ela não é uma interpretação pessoal. Eu não posso ter uma interpretação, você outra interpretação dentro do nosso grupo. A verdade, o fato, ele é sempre um. Óbvio que cada um coloca aquilo que sabe, aquilo que conhece, e se houver divergência, discrepância, aí a gente faz uma reunião para tentar chegar a um ponto comum, certo? Bom, nesse momento, então, a mãe diz, olha, muito obrigada, a gente não precisa mais e tal, né? E encerra por ali. Falei, tá bom, muito obrigada. Lembrando que essa é uma cliente paga, tá? Então, ela pagou para receber. Outra coisa também, o único reiki gratuito que nós temos aqui é para o grupo de reiki de câncer, o reiki oncológico.
Os outros todos, tá? O cliente paga para o reikiano que ele encontrou e que está no nosso grupo. E aí como funciona? Já passei isso para vocês, mas vou retomar. Digamos que alguém entre em contato com você, você cobra pela sua consulta, pelo seu tratamento, deu o seu valor, ele fechou com você o serviço. Você vai fazer o seu trabalho, mas você vem para o grupo para potencializar esse tratamento. Você não paga nada para ninguém do grupo, tá? Porém, quando outro caso de outro reikiano chega e que o outro reikiano está recebendo, você não recebe nada, certo? Afinal, né, também todos nós trabalhamos gratuitamente, voluntariamente, para o seu caso, certo? Então é assim que a gente funciona. A gente nem quer saber quanto você cobra, a sua sessão, o seu tratamento, nada disso, tá? Isso é você e o seu cliente. Tudo bem até aqui? Que maravilha, que evolução. Calma, gente, vocês vão ver mais pra frente como é gostoso e muito realmente interessante e profundo trabalhar aqui como voluntário no grupo de Reiki. Bom, aí essa mãe agradeceu, encerrou, eu comuniquei o grupo. 3 dias depois, a mãe entra em contato de novo. Érica, olha, a minha filha ainda tá sentindo muita dor, né? O parto foi normal, a gente sabe que dói, mas eu tô achando que tá um pouquinho demais. E eu queria mais uma sessão, pode ser para aliviar essa dor dela? Falei, pode ser, fecho o meu contrato, venho no grupo também, coloco no grupo e todo mundo já inicia ali. Então já cada um coloca seu horário, quanto tempo e qual o ponto do corpo que vai fazer, tá? Esse grupo já tem experiência e já sabe. Às vezes, um determinado cliente, ele precisa de... Vamos pegar aqui o próprio parto. Digamos que fosse algo mais sério. A própria experiência nossa aqui com o Reiki, ele mostra, olha, essa pessoa precisa receber Reiki diretamente, vamos colocar aí, na placenta, por 4 horas diárias, tá? Isso é uma coisa que o grupo já sabe. Então, um entra e já coloca ali, eu das 20 às 21 na placenta. O outro vem e coloca, olha, eu das 14 às 15 no coração. O outro entra e fala, tô vendo que esse caso precisa de mais energia na placenta. Então, eu vou enviar das 9 às 10 da manhã, certo? E assim a gente vai vendo o que realmente a necessidade desse paciente e ele fica sendo tratado o tempo todo. Nós não enviamos Reiki, gente, para o que não precisa, tá? Porque a gente foca realmente no tratamento, certo? Essa pergunta é interessante. Érica, no caso desta moça, desta jovem mãe, eu poderia também aplicar Reiki e fazer o alinhamento dos chakras? Poderia, tá? Poderia, porém aqui, durante um processo de parto e gestação, de gestação e parto, você não vai ter alinhamento, certo? Primeira coisa, a gente está num processo natural, biológico, mas que desalinha sim, tá? Desalinha pela dor, né? Pelas contrações, pela preocupação e faz parte. Então, se você tenta alinhar, é tempo jogado fora. É energia Reiki desperdiçada, certo? Então, não adianta. Agora, você pode focar sim no chakra que você conhece, que é referente ao que precisa nesse caso. Tudo bem? Tá? Outra coisa também, aqui já aproveitando o grupo novo. Aqui, no Healthfulness, nós não trabalhamos com chakras dentro do Reiki. Nós só trabalhamos com o Tandem, tá? O Mikao, ele era do Japão, ele veio montando ali o Reiki dele, né? Através do shintoísmo, do budismo, que são filosofias culturais,
certo? Mas não do Tibete, de onde vem o chakra, nem da Índia. Então, dentro do reiki original, tradicional, e que nós trabalhamos aqui, nós só trabalhamos com os pontos de Tandem, que são muito similares aos pontos de chakras, mas têm suas diferenças, tá? Óbvio que enquanto você não sabe, você não conhece, você pode ir nos chakras sem problemas, tá? Bom, então vem a dor da jovem mãe, vamos novamente começar a tratar essa dor. 4 dias depois, gente, realmente ela não deveria estar com a dor que ela estava. E o que poderia ocorrer? Ela ficou tensa demais, mas demais mesmo durante o parto. O emocional, não a parte física relacionada ao parto, tensionou demais e depois deu muita dor no corpo por mais dias do que o comum, tá? Mas o que nós identificamos? Que essa dor, ela não era referente ao parto. Ela era referente a uma tensão pela insatisfação que ela estava com o parceiro. Certo? Muito louco isso. Gente, que loucura. Estou no lugar certo. Gente, vou precisar estudar muito. Eu não aprendi nada disso, tá? Gente, fiquem tranquilos, né? A gente aqui leva tudo muito... de uma maneira sempre muito saudável, muito leve, apesar de muito profundo, tá? Bom, essa história, gente, para finalizar, para não tomar muito tempo de vocês, ela avança por 1 mês e meio, tá? E aí a gente vai perceber o que a gente já havia percebido no primeiro dia de envio, certo? Que há uma disfunção na relação desse casal, tá? Por isso que essa criança tensionou, porque ela sabia, vai chegar um momento de ela sair da barriga da mamãe, ela vem para essa realidade, ela já conhecia essa realidade de dentro do ventre, tá? Essas desavenças, é um casal que se ama, é um casal que quer continuar junto, mas é um casal que está sempre em conflito, certo? Então, óbvio que essa criança já tinha percebido tudo isso. Então, no momento que aquele espírito dela percebe que agora ela vai fazer parte, física mesmo, presencialmente, na verdade, né, desse conflito de pai e mãe, ela resiste, ela sente raiva, né, como a gente viu, percebeu ali. Então, isso vai dar essa continuidade, né, depois a gente vai passar para essa mãe o que está acontecendo. A mãe diz, realmente existe um problema, eles são muito novos, eles são muito jovens, ela tem um temperamento forte, ele já tem um temperamento mais imaturo, entendeu? Aquelas coisas que a gente vê sempre, tá? E a gente não trata aqui, de forma original, com reiki, a situação, tá? Nós só tratamos com reiki seres vivos, e aí locais, ambientes, por quê? Porque eles têm energia viva, tá? Agora, uma parede morta, né? Se existisse uma parede sem energia, nós não trataríamos, tá? O reiki, a condição do reiki é tratar o que tem vida. Então, um objeto, ele tem vida? Não. Vida própria? Não. Mas ele tem a energia, não é isso? Da vida das pessoas que ele passou pelas mãos, desde a sua confecção até a casa que ele está. É o caso de uma parede, de um telhado, de um sofá, de uma casa inteira, tá? Bom, então eu conversei com essa mãe, falei que nós não enviamos reiki para relação, tá? Mas nós poderíamos enviar reiki sim pro casal, pro homem e pra mulher, mas não individualmente. Isso é outra situação importante também de conhecer. Quando eu envio reiki para um casal, nós enviamos um único reiki, tá? Porque nós estamos falando de uma única energia marital. Agora, nós também enviamos para melhorar, sanar a energia discordante, então aí separadamente para a mulher, separadamente para o homem, no caso de casais homoafetivos, né? Para o homem, homem, mulher, mulher e por aí vai, certo? Então é importante conhecer esses mínimos detalhes para que dê certo e realmente nós tenhamos sucesso. Bom,
Entendido tudo isso, a mãe diz assim: olha, Érica, eles deram uma melhora, tanto que eles chegaram à conclusão de que eles precisavam conversar para que a vida dessa menina, desse menino, desse bebê, pudesse ser uma vida saudável. E eles entenderam, então, que eles devem procurar aí alguém, né, para ajudá-los nesse processo. No caso do casal, eles escolheram um acompanhamento numa igreja católica, que tem um grupo de casais, tá? Então, eles vão tentar por ali. A gente já sabe que não é o melhor, mas faz parte, né? O melhor seria um psicólogo mesmo, um terapeuta de casais, um psicanalista, mas às vezes as pessoas precisam, né, conhecer outros lugares até chegar no melhor lugar. Óbvio que o grupo de casais, ele funcionaria muito bem como apoio a uma terapia, tá? Mas eles quiseram ir primeiro lá e a gente torce muito para que dê certo, tá? Então, gente, para finalizar a minha fala, depois eu vou abrir os microfones para vocês e vou responder o que vocês já foram escrevendo. Nós tivemos aí, então, um resultado de sucesso. A mãe ficou muito bem, desde o pedido do reiki, né, até o pós-parto, com 1 mês e meio já com o filho nos braços. Outro detalhe, né, que a Renata me lembrou aqui. No início, a menina recusou o leite da mãe. Isto é, então, dentro da representatividade, da simbologia, ela estava recusando a nutrição da própria vida pela mãe, porque ela aceitou o leite artificial dado pelas enfermeiras. Mas ela não aceitava o leite da mãe. E aí a mãe passou por exames, a bebê também, para ver se não tinha algum tipo de intolerância, se o leite estava com qualidade ou não, e estava tudo certo. E o bebê só foi aceitar o leite da mãe depois do 3º dia e meio de vida, mais ou menos, tá? Aí que ela começa a aceitar. E depois, então, ficou tudo bem. Então, vamos lá. Até onde o reiki foi responsável por estar tudo bem hoje, certo? Isso dentro, a gente sempre faz uma análise, a gente sempre faz uma medição energética. Aqui no grupo, várias pessoas têm atividades com medidores energéticos, tá? E a gente faz. E aqui na finalização, nós fizemos do parto em si, tá? O responsável pelo parto ficar mais tranquilo, para que a mãe não tivesse complicações, chegou em 90%. Isso é sinal de que provavelmente teria alguma complicação aí. Ou essa mãe, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Ou ela teria a eclâmpsia, ou ela poderia ter um sangramento maior, ou outras coisas, tá? Então, com 90% de sucesso, o reiki realmente interviu de uma maneira com muito resultado positivo. No aleitamento, o reiki teve 40% de responsabilidade em melhorar, então, essa relação filho e mãe, para que ele aceitasse, então, a vida, ser nutrido pela vida, porque havia ali uma culpabilização da mãe, né, em relação à situação com o pai, que depois também a gente fica sabendo que esse bebê começa a preferir o colo do pai para descansar, para brincar, tá? E a mãe com muito ciúme, e o ciúme não é bom, ele energeticamente ele afasta a criança da mãe, tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tirando as dúvidas de vocês, tá? Bom, e no geral, a responsabilidade do reiki, do nosso tratamento, do nosso envio, no processo geral, desde o primeiro momento que a mãe me ligou, solicitando o tratamento, até o final dele, tá? Que durou 1 mês e meio, por volta de 1 mês e meio na totalidade, nós tivemos aí 60%, certo? Na média, que normalmente é isso mesmo, tá?
Então, gente, é isso. Vou terminar a minha fala agora. Espero que o grupo novo tenha entendido bem como é que funcionam aqui os tratamentos, como é que a gente leva esses tratamentos muito a sério e muito profundamente, tá? E aí a gente vai melhorando. Melhorando não, vai conversando e melhorando aí as nossas questões. Vocês estão no grupo de oncologia, tá? Então eu estou trazendo para vocês algumas informações de outros tratamentos para vocês irem aí se adequando também, se adaptando ao nosso sistema de trabalho, tá? E logo, logo vocês receberão já o primeiro cliente oncológico. Que, aliás, gente, por favor, todo mundo fazendo seus exames aí, conversando com seus médicos, porque, como a gente já conversou, né, no primeiro dia ali do grupo, o câncer está crescendo muito mais do que as previsões médicas tinham feito, tá? Então, é muito importante que nós estejamos aí em dia com a nossa saúde física, emocional e espiritual, tá bom? Então, agora, gente, eu vou abrir os microfones, tá? Daqui a pouquinho eu vou passar outros slides para vocês sobre o caso, mas agora eu quero ouvir vocês. E o pessoal do nosso grupo já mais antigo, se quiser estar dispensado, se tiver outras coisas para fazer, outras tarefas, outros reikis para aplicar agora, já estão dispensados. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Como sempre, vocês brilharam, fizeram a diferença na vida das pessoas que procuraram pelos nossos tratamentos. E eu agradeço demais, demais, demais